por favor, pega a palavra de Deus. E eu quero que você abra comigo, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Aliás, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E o versículo é o de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 4. Quando você achar, diga amém, eu sei que você achou, tá? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, ela mata, e o Espírito vivifica, amém? Se a pessoa ter uma vida com Deus, só de teoria, ela vai ter uma vida religiosa e perdida. Agora, quando a pessoa anda com o Espírito Santo, ela vai testemunhar a verdade de Deus, ela vai ter na sua própria vida a vida poderosa de Deus. Quem quer ter essa vida de verdade? Então eu vou reler só o verso 6 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, e o Espírito dá vida. E qual é o ano que nós profetizamos? O ano de uma vida transbordante. Quem quer ter uma vida transbordante com Deus? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Isso, aplauda, diga glória a Deus, porque a sua vida será vivificada pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra é aplaudida, o teu nome é glorificado. Senhor, abra o céu, receba este louvor, receba esta adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama bênção, graça, virtude e poder, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá, produza resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Eu quero que você preste muita atenção no que você vai ouvir no início dessa palavra, porque a vida com Deus de muitos, ela está só na teoria. Não é difícil você encontrar alguém dizendo que tem um chamado, um sonho profético, mas quando você vai olhar na conduta, na vida que esta pessoa tem levado, você não encontra esse chamado, você não encontra o cumprimento de tanta profecia, de tanta coisa que a pessoa fala, que recebeu, de tanta unção. E até alguns que ainda não conheceram o Espírito Santo e até nem se libertaram, dizendo, não, mas Deus me usa. Que coisa, né? Não faz sentido. A Bíblia, a palavra mostra para nós que a vida com o Espírito Santo, ela não pode ser só de teoria, e também não pode viver só das glórias passadas. A vida com o Espírito Santo é como beber de uma fonte limpa todos os dias. E o Senhor Jesus disse, quem beber dessa água, dentro dele se fará uma fonte, e essa fonte vai jorrar até a vida eterna. Ou seja,
todos os dias a vida com Deus, ela exige uma renovação. Quem crê que a vida com Deus exige uma renovação? É obrigatório, não pode envelhecer, não pode ficar batida a vida com Deus, monótona, não. A vida com Deus precisa se renovar. E um dia um homem que estava perdendo a vida dele com Deus, estava sendo rejeitado, ele começou a se acomodar. Eu quero que você entenda que quando nós falamos do impossível de Deus, Deus faz o impossível, que é aquilo que você e eu não conseguimos fazer, mas você terá que mover-se e fazer a sua parte. Você vai ter que ir à luta, vai ter que profetizar, vai ter que orar, vai ter que cumprir o seu compromisso com Deus. Olha este exemplo que nós vamos aprender no primeiro livro de Samuel, no versículo de número 14, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 1. Vamos ler o versículo 1, porque assim nós entendemos o contexto e fazemos também e faremos a comparação. Quem já achou, diga amém. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda, daquele outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que estava com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, que era filho de Eli, aquele sacerdote lá do começo do livro de Samuel, trazia o éfode para Siló. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, uma pedra aguda, e da outra banda outra penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma pedra para o norte estava de fronte de Miquimás, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. E disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porque porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou poucos. Saul está no meio de uma batalha e parece que ele está no meio de um spa. Quem aqui já descansou um pouquinho de férias? Você não tem preocupação com o horário, né? Não é assim? Você não tem preocupação com o compromisso de amanhã, você está descansando. Mas Saul está no meio de uma batalha. Ele tem um pequeno exército, 600 homens, era um pequeno exército, não era milhares de homens, não se considerava um grande exército, mas era suficiente para enfrentar aquela guarnição que também não era o povo completo dos filisteus. Jonatas chega sem avisar, e ele percebe que o povo está tudo parado, enquanto o inimigo está lá, preparado para a batalha. Jonatas olha para quem está trazendo, para o pajem de armas, que era quem trazia as armas, e ele começa a declarar: nós vamos passar o inimigo, nós temos que fazer a nossa parte, nós vamos enfrentá-lo. Não diz a palavra
resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós vamos resistir o diabo, nós vamos em frente, nós vamos lutar pela família, nós vamos profetizar a nossa vitória, nós vamos tirar a nossa vida com Deus só da teoria e começar a andar com o Espírito Santo de verdade, na prática, porque para o Senhor não há nenhum impedimento, não há frieza, não há dificuldade. Por nós o Espírito Santo também vai operar. Espera aí, nós vamos ficar parados aqui, debaixo da sombra de uma romeira, como se nós estivéssemos descansando? Jonatas, lembra, nós estamos na guerra, nós também estamos na guerra, querido. O diabo está levando almas aos montes. Nas igrejas, a mensagem do Espírito Santo está só na teoria. Em alguns lugares, infelizmente, a mensagem do Espírito virou meninice. Virou meninice. Existem pessoas que acham que têm uma vida com o Espírito porque elas estão anos na igreja, cheias da letra. É muito bom conhecer a letra da palavra, mas ela é melhor ainda quando ela está acompanhada da vida do Espírito. E não é porque você é capaz, é porque Deus te fez capaz. E o Novo Testamento tem que estar impregnado em nosso coração, para que a luz de Deus brilhe onde quer que passemos. Jonatas percebe, o meu pai já entregou os pontos, porque ele já estava desobedecendo a Deus, e Deus já estava longe dele. A vida com Deus de Saul é só de protocolos. Ele é rei, ele tem a coroa na cabeça, ele tem a unção, ele tem os elementos religiosos ao seu favor, o éfode, os sacerdotes estão ali do lado dele. E veja quem é que aconselhava Saul, né? Icabô. Você lembra quem era Icabô? Quem lembra? O Icabô nasceu quando a arca de Deus estava sendo levada. O Icabô nasceu nesse momento. A arca estava sendo levada e o Icabô nasce. E eles denominam o garoto como aquele que foi perdida a glória de Israel. Se foi a glória de Israel, se foi. E esse é o símbolo do ministério de Saul, porque o reinado em Israel não era só um título governamental. O rei em Israel deveria ter uma vida com quem? Mas a vida com Deus de Saul ficou lá atrás. Ele só tem o título, ele só tem a fama. E Deus já dizia para Samuel: eu já rejeitei ele, há muito tempo. Imagina quantas pessoas estão falando assim: eu tenho um chamado profético, e a pessoa só abre a boca para murmurar. Imagina quantas pessoas falam assim: não, eu tenho a unção de Deus, mas elas não estão se movendo, e as almas estão perecendo. Verdade ou não é? Quem tem a vida de Deus faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não está morto, está vivificado. O corpo de Cristo tem o sangue mais poderoso que existe, e este sangue, quando passa aos membros do corpo, ele dá vida de verdade, ele dá vida de Deus. Jonatas falou: eu não vou ficar parado não, eu vou fazer minha parte, eu vou pegar as minhas armas, eu vou passar este exército, porque para o meu Deus que está comigo, não existe impedimento, não existe impossível. Eu posso estar sozinho, eu posso estar acompanhado, Deus está comigo, e é isso que importa. Então você tem que ir à luta e se mover. O Espírito Santo não entregava coisas no Novo Testamento
para pessoas que ficavam paradas. Há uma relação de 7 diáconos na Bíblia, e estes homens eram cheios do Espírito Santo, tinha um bom testemunho no casamento, tinha uma boa reputação, não devia nada para ninguém. Era assim que se escolhia os obreiros, e é assim que se deve escolher os obreiros nos dias de hoje também, viu? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Só que nós não temos muitas informações de todos os diáconos. O primeiro diácono foi pregar, e foi o Estevão, e ele logo morre. Ele morreu rápido, ele foi apedrejado, mas ele pregou a palavra. O segundo diácono, que nós temos a informação que ele realmente pregou a palavra, ele se moveu, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Veja como é a reação de uma pessoa que recebe uma ordem do céu. Veja como é importante estar atento e mover-se. Atos 8, 26. Quem achou, diga amém. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O Filipe poderia fazer como um homem carnal de teoria, fala: poxa, Espírito Santo, a gente quer saída do deserto, a gente não gosta de ficar no deserto, né? Mas o Filipe percebeu: Deus está me dando a diretriz, então eu devo obedecer. Tem coisas que são simples, mas às vezes a pessoa não obedece. Quantas pessoas têm a dádiva de Deus dar um sonho para ela, que é um aviso, e eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Mesmo que você sonhou com alguém, o aviso é para você primeiro. Porque se fosse para Deus falar comigo, Deus também poderia me dar o sonho, a visão, a revelação. Pastor, mas eu sonhei com alguém, eu tenho que falar com ela. Não, primeiro você ora, e você tem que entender o aviso que é para você. Que é para você. Às vezes a pessoa entrega coisa para os outros que é para ela receber a mensagem. O aviso é para ela. Aí se foi um aviso de um livramento, depois acaba acontecendo porque Deus avisou. Aí a pessoa vem contar testemunho. Você já ouviu o testemunho de alguém? Quem já ouviu? Você sabe como é um testemunho, né? Ele é ao contrário do testemunho. Ah, e pior que Deus me deu um sonho tal dia, aí eu não vigiei, eu fiz isso e aquilo, não era para ter feito. O que adianta Deus avisar se a pessoa não se move para obedecer? Filipe percebeu: Deus me deu essa direção, é para passar ali, acolá e ir para o deserto? Eu vou, Deus tem uma obra lá. E olha o versículo 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Quendace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Quem aqui quer ter realmente uma vida com o Espírito Santo de verdade? Então agora você vai começar a ter que ter coragem para obedecer o Espírito Santo. Não pense que o Espírito Santo vai trabalhar
na tua bolha de amizades, porque o Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo pode falar para você, dizer para um desconhecido: fala que eu amo ele. Não, pastor, mas eu estou no meio de um ônibus. Se o Espírito Santo te der ordem, obedeça. Filipe não poderia falar: não, Senhor, ele é um carro do governo. Tem gente que odeia político, né? Já pensou o Espírito Santo te dar a ordem de pregar para o político que você odeia? Na verdade, você nem deveria odiar ninguém, né? Se você tem amor de Deus no coração, você não deveria odiar ninguém, e deveria até abençoar quem te persegue. E esse é o desafio de ser cristão. Oh meu Deus, eu estou morrendo de vontade de amaldiçoar, mas eu vou abençoar. Esse é o desafio da nossa fé. Quem está entendendo isso? É duro, né? Mas é o nosso desafio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Obedecendo às diretrizes dele. Filipe, chega-te nesse carro, para esse carro aí e sobe nele. Filipe falou: já que eu estou aqui numa ordem de Deus, eu vou continuar fazendo o que Deus está me mandando fazer. Olha o versículo de número 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Olha aqui para o pastor, por favor. O homem estava voltando de Jerusalém. Ele foi para Jerusalém adorar a Deus. Provavelmente aquele carro foi cheio de tesouros. Ele adorou a Deus, na teoria, e está voltando. E o Filipe, ouvindo ele lendo em voz alta o Isaías, o Filipe falou: será que ele está entendendo o que lê? O Filipe foi entendendo a mensagem do Espírito e dizendo assim: peraí, Deus não me trouxe aqui em vão. Você entende o que lê? Ou para você é só teoria? Passou, mas o homem foi para Jerusalém. Jesus disse para a mulher samaritana que tem gente que adora a Deus e nem sabe o que está fazendo. Verdade ou não é? Tem gente que canta e nem sabe o que está cantando. Tem gente que prega e não sabe o que está pregando. Tem gente que fala de Jesus e ainda nem conheceu Jesus. Você entende o que você está lendo? Você entende o que você está ouvindo dentro da igreja? Olha o versículo de número 31, a resposta dele. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a quem? Jesus. Se você está cheio do Espírito Santo, você não pode negar o chamado de, sempre que tiver a oportunidade, anunciar Jesus. Pastor, eu estou num velório. Fale de Jesus. Pastor, eu estou numa festa, no Natal, no Ano Novo, um aniversário, numa colação de grau, uma formatura. Fale de
Jesus. Pastor, mas a pessoa está aqui do meu lado tomando um cafezinho. Fale de Jesus. Arrume um pretexto para falar de... Porque para reclamar a pessoa arruma motivo. Verdade ou não é? Então nós temos que encontrar motivos para falar de Jesus. Aquele homem ouviu a palavra de Jesus a primeira vez. Ele tinha tanta teoria que ele ia a Jerusalém adorar a Deus, mas ele voltava vazio. Enquanto isso, a alma daquele chefe do governo está vazia, porque não tem ninguém para anunciar Jesus para ele. Pastor, o Espírito Santo não poderia ensinar aquele homem, dar uma revelação para ele? Poderia. E o Espírito Santo vai fazer isso, mas vai usar você para levar salvação para a sua casa também. Vai usar você para levar salvação para os desconhecidos também. Então seja ousado, para que você seja usado por Deus. Filipe falou: eu vou me achegar no carro desse homem mesmo, vou falar de Jesus. Quando falou de Jesus, olha o que está escrito no versículo 36: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja... Isso aqui é muito bom, hein? E disse Filipe: é lícito. Atenção, a lista não é tão grande, hein? Se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh glória, oh glória! E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Porque o Espírito Santo levou embora Filipe, porque a missão estava cumprida. Aquele homem nasceu da água e por consequência já estava nascendo do Espírito, porque alguém se moveu. Quando Filipe viu o carro passando, ele falou: ah, Senhor, o carro está muito rápido. Se Deus deu ordem, ele correu. Esses últimos dias da igreja na terra, acredite, nós já estamos vivendo os últimos dias, e não brinque com a tua salvação. Deus não quer pessoas que falam assim: ah, se eu tivesse mais uma chance eu falava. Deus quer pessoas que falem, porque para falar besteira já tem um monte aí. Deus quer que você fale a verdade de Cristo. Deus quer levar salvação para a sua casa, mas Deus quer levar salvação para as pessoas que você também não conhece. Não fique escolhendo, fale. Não é tempo da igreja, de quem conhece a Deus, fazer birras. Birra é coisa de menino. Veja o que Paulo falava sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, por favor. Vamos lá, para a gente fechar a nossa mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Paulo falou, não foi ninguém que fez isso, foi eu acabei com isso na minha vida. É a pessoa menina na fé, quando ela fica esperando para pedir perdão. Quem tem maturidade com Deus fala assim, irmão, não vamos para o inferno não, me perdoa, e pronto. Pastor, e se a pessoa não perdoar? Problema é da pessoa. Quem é homem na fé, e eu não estou falando do sexo masculino, tá? Estou falando de crescimento espiritual. A pessoa vai lá e resolve. É assim ou não é? Não importa, a pessoa vai lá e tem que resolver. Paulo falou assim, eu já fui menino. Eu fui menino, eu agi como menino, falei como menino, até sentia coisas de menino. Menino é assim, fica emburrado. A pessoa que tem o Espírito Santo, que amadurece com ele, fala assim, eu tenho que resolver porque é a minha alma. Eu tenho que fazer, não é para ninguém ver não, é porque Deus tem que ver. Eu não posso chegar no céu de mãos vazias não. Filipe era um diácono da igreja. Não sei se os apóstolos souberam deste etíope salvo no meio do caminho, não sei. Pelos textos que acompanhamos, parece que não. E Filipe também não está preocupado em mostrar que salvou aquele homem. Ele está preocupado que ele obedeceu a ordem do Espírito Santo. Ele está feliz porque a vida com Deus que ele tem não é só de letra, mas é com o Espírito que dá vida para ele. E é isso que nós temos que nos preocupar. E olha o versículo de número 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. E você sabe quem, né? Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Nós, todos nós, precisamos despertar como igreja viva e que andam verdadeiramente com o Espírito Santo. De verdade, não mais teoria. Certa feita o pastor João Ribe teve um sonho, que aquele sonho foi uma grande revelação. O pastor pregava para uma grande multidão, como é de costume, e daquela multidão ele perguntava assim, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? E meia dúzia de pessoas levantavam a mão. E daquela meia dúzia que levantou a mão, o Espírito Santo mostrou que metade daquela meia dúzia, ou seja, cerca de 3 pessoas, estavam com meninice, não eram batizados com o Espírito Santo, mas estavam achando que eram. E aí neste mesmo sonho ele vai pregar em uma das nossas pequenas igrejas, e o Espírito Santo usa ele para dizer assim, a gente tem que se arrepender, porque nós esquecemos o Espírito Santo, e sem um arrependimento o Espírito Santo não vai vir, sem a limpeza o Espírito Santo não vem. O batismo com o Espírito Santo não pode ser uma raridade no meio de nós, querido. Tem que ser uma rotina. Mas por que que nós estamos enfrentando essa dificuldade hoje em dia? Porque quem batiza com o Espírito Santo não são os homens. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. E Jesus conhece
o que eu não conheço. Jesus sabe do que eu não sei. Jesus sonda o que eu não sou nem capaz de avaliar. Existem hoje muitas pessoas capazes de ler as pessoas através de comportamentos, de relatos, de históricos, né? São especialistas como psiquiatras, psicólogos, neurocientistas. Mas pode acreditar, mesmo que essas pessoas estudem muito, só Deus conhece o profundo de cada pessoa. Só Deus sabe realmente o que impede, o que atrapalha a vida com Deus da pessoa. É verdade que estes profissionais podem muito ajudar a pessoa a ter um desempenho melhor, as pessoas encontrar as soluções para os seus traumas, é verdade. Mas o Senhor Jesus pode transformar por completo. Jesus pode arrancar o trauma, arrancar o ódio, arrancar a mágoa. E quando a casa está limpa, você está pronta para receber o Espírito Santo. Não tem coisa mais preciosa do que ser cheio do Espírito Santo. Vamos pedir para o Espírito Santo limpar a casa. Vamos pedir para Jesus batizar você hoje. Mas não se esqueça de uma coisa: se você ainda não entregou sua vida para Jesus, tem que entregar. Como é que você é cheio de Deus se você não entregou sua vida para Jesus? E tem que confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua alma. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Entrega hoje, dê um sinal com sua mão direita que nós vamos orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei, eu deixei de congregar. Você sabe que a pessoa pode até ler a Bíblia dentro da casa dela, ouvir até louvores, mas não tem nada como vir à igreja que nos ajude a levar essa vida com Deus, né? Não há nada como vir à igreja. Mesmo quando eu tive a oportunidade de tirar uma folga do trabalho da fé que fazemos, porque de vez em quando folgamos alguns dias, não é sempre, mas de vez em quando é preciso, porque nós não somos máquinas. Eu não posso ficar sem ir na igreja, querido. Eu não posso ficar sem Jesus. Quando eu estou de folga deste trabalho aqui, raramente fico, mas quando fico, eu costumo ir numa igreja que ninguém me conhece. Eu não vou à igreja normalmente da Paz e Vida, eu vou numa igreja que ninguém me conhece, pode ser pequena, pode ser grande, porque lá eu vou fechar os meus olhos, vou buscar a Deus, porque quem é salvo não pode deixar de congregar, querido. Você não pode tirar um mês de férias e ficar sem tomar a Santa Ceia. Pastor, mas não tem a Paz e Vida. Mas você é salvo, você tem que procurar uma igreja, um lugar. Não é possível que você vai se acostumar a ficar de férias de Jesus. Não pode ficar de férias de Jesus. Pastor, eu me afastei, eu preciso voltar, me reconciliar. Se você se afastou e precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu quero hoje ter minha casa limpa. E eu não quero só a letra, só a teoria. Eu quero ter o Espírito Santo. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.